Na semana passada, eu conversei com vocês, né? A gente, na aula de quinta-feira, nós tivemos duas aulas. Numa aula, a gente fez os exercícios juntos, né? Quem estava lembra. E na segunda aula, a gente fez. A noção do trabalho. A gente fez eu passei todas as instruções do trabalho, dividi quem, né? Falei a gente sorteou quem ia ficar com cada tema, e aí eu expliquei tudo o que vocês tinham que fazer. Para vocês terem noção de como eu tô, assim, nós, professores, a gente também tá bem cansado já mentalmente, né? Vai chegando no final do ano, então é muita coisa, e aí final de ano é sempre uma loucura. Além da escola, a gente, né, temos a nossa vida, então a gente tem outros problemas também para lidar, então a nossa cabeça fica com um monte de informação. Aí eu falei, meu Deus, será que eu falei tudo que eu precisava ter falado? Não sei o quê. Eu sentei e assisti toda a nossa última aula de quinta-feira para ver se eu não tinha deixado de passar nada, e eu realmente não tinha, sabe assim, tipo, quero ter certeza de que eu falei tudo para saber se às vezes não fui eu que errei. Pois não. Assisti toda a aula, desde a parte da que a gente estava fazendo correção, aí depois a parte que a gente começou a falar do trabalho. Entrei lá no Google Sala de Aula para confirmar, e de fato, no mural do Google Sala de Aula tá lá. No dia da aula eu coloquei no dia 26, foi semana passada, todos os tópicos que tinham que ser pesquisados, expliquei o que vocês poderiam ter feito, coloquei a ordem das apresentações e o tema de cada um, coloquei em caps lock assim, tô com o negócio aberto aqui agora, tá? As apresentações começam dia 2 do 12, quarta-feira. Lembrando que serão apresentações curtas, então mais de uma pessoa vai apresentar na mesma aula. Se organizem e não deixem as coisas para a última hora. Eu coloquei, e além de eu ter colocado lá, né, para alguém falar, mas eu não vi, não sei o quê. Bom, o negócio estava lá. E no dia da aula, eu também falei com vocês. E aí falei, no dia da aula tinham poucas pessoas que não estavam. Aliás, poucas não, né? A Paloma não estava, por exemplo, a Maria Eduarda não estava, o Eduardo não estava, o Rian tinha caído. Então, assim, tinham pessoas que não estavam, mas tudo foi colocado. As mesmas coisas que eu falei aqui ao vivo, eu coloquei lá. E aí também eu coloquei, né, gente? Qualquer coisa, me chama, porque principalmente quem não estava na aula podia ter dúvidas, porque não estava junto na hora que eu expliquei. Mas tudo foi colocado. As apresentações começam hoje, e não é só uma pessoa que vai apresentar. São 14, são 14 temas, então não dá para uma pessoa apresentar em cada dia, porque a gente não tem 14 aulas, a gente tem só 6, né? Vou deixar vocês perguntarem o que vocês querem perguntar. Eu falo Augusto e depois a Paloma. Certo. Professora, desculpa de novo por ter te perturbado logo de sábado, mas, professora, eu fiz o slide ontem e aí, para eu conseguir esclarecer as minhas dúvidas, eu vou ser rápido. Mas para conseguir esclarecer minhas dúvidas, eu assisti 2 vídeos no YouTube sobre cada um dos temas, professora. E aí eu reassisti os vídeos umas 3 vezes e eu fiz o trabalho assistindo os vídeos, professora. E os vídeos, juntando, dão uns 20 minutos. Então, eu vou tentar apresentar nesse mesmo tempo, entendeu, professor? Não, você não vai apresentar em 20 minutos, Augusto, porque você é uma pessoa e 20 minutos é muito tempo. A aula tem 40 minutos. Não dá tempo. Eu expliquei. Gente, mas você não... Augusto... Dá para cada pessoa 10 minutos. É menos de 10 minutos para cada um. Se os vídeos que você assistiu deram 20 minutos, eu não quero que você reproduza os vídeos. O que eu pedi para vocês fazerem é pesquisarem os tópicos que eu passei para vocês, entenderem quem são esses grupos de animais, pegarem as características dele e passarem para a gente com algumas imagens. Ponto. E, além disso, montar um material legal para me mandar lá no Google Sala de Aula. Eu entendo que aqui... O que a gente conversou é que não dá tempo de cada um ficar, 20 minutos explicando. Vocês são 14 pessoas, gente. Então, a gente ia ficar muitas aulas, entendeu? Eu vou tentar. Então, não é... Você vai tentar transformar esses 20 minutos em, 7, entendeu? No máximo. Sim, é isso mesmo. Vou tentar, professor. Então, tá. Lembrando que é o que vocês conseguiram absorver daquele conteúdo. Fala, Paloma. E eu tenho mais uma coisa para falar. Eu só fiquei rápido, então, porque... Augusto. Um pouquinho, Paloma. Fala, Augusto. Mas, gente, tem que ser rápido, porque a aula tá rolando já. Professora, no meu trabalho,
Mesmo assim, eu ainda pesquisei tudo que tinha para pesquisar, todas as minhas dúvidas, mas eu ainda não estou total certeza de tudo, professor. Então, acho que eu vou pedir para você. Gente, mas me tudo corrigir. bem. Eu vou corrigir, óbvio, se tiver Ah, coisa tá, beleza. errada. Vai, fala, Paloma. Então, eu só tinha ficado com dúvida na hora de entregar, porque lá no mural só tava um negócio. Aí eu fui hoje de manhã lá pra ver, e aí tava lá. E eu fui lá e entreguei, tá bom, professora? Porque eu falei para vocês, gente, eu vou postar o negócio para vocês me mandarem na semana que vem. Eu realmente ainda não tinha aberto, mas é porque eu queria esperar hoje primeiro para ver e depois eu ia abrir. Mas vocês são um pouco acelerados, então já abri logo. Teve gente que postou atividade no Professora, mural, na hora por que você mandou que exemplo. era para entregar, eu já Pode tirar entreguei de na hora lá, que você mandou. Então, e até porque eu não queria que vocês fizessem esse material correndo, porque eu quero que fique um material bom, entendeu? Quando vocês fazem as coisas rápido, com pressa, ele não fica mais, ele fica meio mais ou menos. E eu não quero trabalho mais ou menos, entendeu? Bom, alguém mais tem alguma dúvida em relação ao, né? Assim, acho que não, acho que eu já tinha falado o que eu tinha que falar. Hoje as apresentações começariam. Fala, pô, Júlia. Como é que vai funcionar? Tipo, você vai compartilhar a tela ou é a gente que vai? Eu não, a apresentação é de vocês. Ah, bom. Então, assim, quem preparou alguma coisa para compartilhar a tela, se quiser compartilhar, pode. E se for só falar, tudo bem. Mas eu falei, coloca imagem para compartilhar Professora, mas a não tem tela. que ser na ordem que você colocou lá dos Sim, meu amor, grupos? mas eu não falei que não vai ser na ordem. Vai ser na Professora, ordem. eu não acabei todo o meu trabalho ainda. Gente, prestem atenção um pouquinho, ó. Eu coloquei tudo lá. Aí eu falei, são 6 aulas para apresentar. Vocês também precisam dar uma funcionada aí no tic-tac. Ó, se a apresentação começa hoje, vocês acham que em uma aula de 40 minutos, que já passou 10, vocês acham que em uma aula a gente vai conseguir apresentar 14 pessoas? Não. Não, não vai. Então, isso vai ficar para depois. Então, por exemplo, se a gente tem uma aula de 40 minutos e a gente geralmente usa só uns 30, porque 10 é só a gente falando, ou às vezes menos, então a gente pensa assim, bom, a primeira pessoa que iria apresentar não tem como escapar, ela é a primeira pessoa. A segunda também não. Então eu imagino que até pelo menos a galera que tirou o número 5 aí tinha que estar preparada para hoje, assim, entendeu? Porque eu falei que não ia dar tempo, né? Eu expliquei isso. Eu falei, vai ser apresentação curta, façam coisas rápidas. Então, por exemplo, quem é a última pessoa provavelmente não vai apresentar hoje, mas quem é a segunda, né? Não tem, talvez não tenha como escapar. Então, hoje a gente teria Poríferos, que é o Marcos, Quinidários, que é a Maria Eduarda, que não está aqui, eu já imaginei que isso fosse acontecer, a Paloma, o André, e aí estou pensando que não vai dar mais tempo, acho, até o número 5, mas se desse, seria o Felipe. Quem ainda não terminou o material, vocês vão ter que me mandar isso até o final da semana que vem, então tem tempo. Eu não sei se vocês estão com... Ai, professora, eu tô sem computador. Ai, meu celular, não sei o quê. Tal. Eu passei na quinta-feira passada e falei, me chamem se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer problema. O problema de vocês, no geral, tá? Não tô falando de ninguém específico, é que vocês esperam chegar na hora da aula para falar, professora, aconteceu isso comigo. Por que não avisa antes? Por que deixa para avisar agora? Agora, o que eu vou fazer? Entendeu? Eu aqui na minha casa, o que eu vou fazer, entende? Precisam se organizar. Ou se não, eu só tenho um computador aqui em casa. Bom, então avisa. Família, no dia tal, vou precisar do computador porque eu tenho uma atividade valendo nota. Vou poder usar? Ou se organiza. Não vai poder usar. Então, preciso pensar em um plano B, entendeu? Vocês também precisam começar a ter isso de se organizar. Imagina, eu não tenho que pensar, bom, gente, eu tenho que ir meu computador para dar aula. Se eu não tiver meu computador, eu não tenho que pensar numa outra alternativa. Não posso ficar esperando a Juliane vir falar comigo e falar, ai, Ju, então, eu tô sem computador, você pode... O que ela vai fazer? Ela vai me dar um computador novo? Eu tenho que me organizar, entendeu? O celular. Então, vocês precisam se organizar também. Eu entendo que às vezes não tem computador disponível para todo mundo em casa, que celular, meu celular é muito ruim, meu celular não tem memória, não sei o quê. Mas se organizem, vocês não moram sozinhos, vocês moram com outras pessoas, as outras pessoas também podem ajudar vocês, entendeu? Não adianta, vocês precisam ter um pouco mais de, Enfim, era isso. Será que a gente vai conseguir fazer, então, as apresentações hoje? Marcos, você está com sua parte do trabalho, você está com o seu trabalho pronto? Você é o primeiro. Sim, professora, só que eu fiz no caderno, não tinha problema. Tinha, né? Porque como é que você vai compartilhar a tela do seu caderno?
É porque, tipo, eu não tinha. Eu ganhei notebook, tipo, é que chegou um tava matando aí. Aí não tem como, não tinha como eu fazer, eu fiz pelo caderno, tá bom? Em casa a gente nem tem computador. Tá, vamos lá, gente. Então, o Marcos vai começar com falar do grupo dele. Eu já imaginei que algumas coisas fossem acontecer, e aí, como né, a gente se organiza, eu deixei, na verdade, eu peguei só algumas imagens do Google mesmo, deixei só aberto para completar de acordo com o que vocês fossem Ô, apresentando. professora, eu também não tinha terminado meu trabalho, não. Gente, mas por quê, entendeu? Eu já terminei meu trabalho, professora. Tipo, tava escrito que ia começar hoje, sabe? Então, assim, eu vou deixar... Quem falar assim, professora, não tem nada preparado, não vou conseguir apresentar hoje, infelizmente, não tem Pula outro pro dia. próximo? Até Não. o outro conseguir fazer? Vai pular para o próximo. Eu vou fazer o que a pessoa deveria fazer, porque eu não vou pular o grupo, eu vou explicar sobre o grupo um pouco, só que aí já era. A única coisa que a pessoa pode fazer ainda é me mandar o material lá no Google Sala de Aula, mas a nota da apresentação não vai rolar. Tá. A nota da apresentação vai ter quem apresentar. Eu não consegui. Posso começar, professora? Espera um pouquinho. Fazer pelo PowerPoint, professora. Mas não precisava ser pelo PowerPoint. Eu expliquei que podia ser por qualquer lugar. Então, Aí eu fui e fiz por outro lugar, tá? tudo bem. É que assim, por exemplo, para vocês fazerem, eu fiz no caderno, mas é que não tem como todo mundo ver o seu caderno, entendeu? Por isso que tinha que ser uma coisa que todo mundo pudesse ver também. Não, eu tô só usando exemplo. Tô só usando exemplo. Mas, enfim. Eu coloquei imagem. Quando eu for apresentar, você pode deixar eu compartilhar. Eu vou deixar compartilhar a tela. Fala, Augusto. Eu fiz pelo Word, tá? É porque o meu notebook, quando você abria para fazer qualquer coisa, só tô avisando, professor, eu sei que você disse. Quando você abria para fazer, você tinha que abrir no menu principal e pesquisar PowerPoint, essas coisas que aparecia, só que no meu não aparece mais isso. E aí, para conseguir fazer no Word, eu teria que abrir pela sua atividade, de um jeito que eu já sei, professor. Então, só dá para fazer no Word, entendeu? Tudo bem, tudo bem. Então, olha, só um aviso aí, vai ficar para geral. Já tô vendo como é que vai ser mais ou menos esse trabalho. Gente, capricha no material que vocês forem me mandar. Mas capricha, mas faz um trabalho mais bonito que vocês conseguirem fazer. Bonito! Não só com as informações. Bonito, sabe? Pode começar, Marcos. Desculpa. Primeiro, bom dia, meu nome é Marcos. Hoje eu venho apresentar meu trabalho sobre porifenos. Poríferos. Eu fiz o grupo dos poríferos marinhos. Tá. Os porifenos são animais de pele lisa com formato de barril, com órgãos muito frágeis. E as características gerais dos porifenos são animais bastante simples, que apresentam a principal característica a presença de poros por todo o seu corpo. As características exclusivas, os porifenos, mais conhecidos como filó ou porífera, apresentam como representantes dos animais com características pouco complexas e que se destacam pela presença de um corpo rico em poros. A novidade evolutiva em relação aos poríferos é que possuem uma cavidade digestória incompleta. 1. Apresenta o corpo achatado. 2. Apresenta uma cabeça com um par de ocelos, que são órgãos sensíveis à luz. Vou te parar aí rapidinho. Isso aí que você está falando não é desse grupo. Isso aí que está falando é planária. Acho que você deu uma misturada. Não, professora. Não, eu pesquisei lá, porifenos. Tudo bem, amor, mas eu estou falando que isso que você está falando não é. Eles não têm ocelos, você confundiu. Aí deu uma confundida. Não sei como que você entrou nisso, mas aí confundiu. Até onde você estava falando na dos poros, tal, beleza. Essa parte de corpo achatado e presença de ocelos não é dos poríferos. Tá, tem mais? Vai completar, terminar? Sim. Tá. Aí tem aqui, aquela parte lá que você falou, uma coisa que nenhum outro tem. Ele tem uma cavidade digestória incompleta e tem também uma cabeça com uma par de órgãos que tem... Ai, meu Deus do céu, de novo isso, velho.
Professor, Marcos, tá, é que eu continuei continua. naquela parte lá. Esses nomes são mais complicados de falar. Então, Vai, um fala, exemplo Marcos. de espécie. Esponjas calcárias exastinas, né? Exastinas? Não sei que palavra é essa. Exatilin... Ixi, exatinalidas, não sei. Desmopongias, que também são. E as curiosidades. Os poríferos têm um formato de barril e diversas cores e tamanhos. E a reprodução pode ser assexuada e sexuada. O esqueleto pode ter vários formatos e substâncias. Ó, eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, já que o Marcos fez no caderno dele, eu vou mostrar quem são os poríferos. Provavelmente vocês já ouviram falar. Poríferos nada mais são do que as esponjas do mar. Eu tinha Bob Esponja. digitado, né, Fran? Isso. Então, ó, Patrick também é, pro? o Patrick não, o Patrick é uma estrela do mar. Então, Diferente. e as esponjas do mar não são iguais o Bob Esponja. Aquela esponja do Bob Esponja é tipo aquela esponja que a gente usa para lavar louça, amarelinha, quadradinha, tá? As esponjas na natureza não são daquele jeito. Elas têm formatos irregulares, elas não são um quadrado e muito menos se mexem. As Tem esponjas, até umas elas ficam... conchas, professora, na própria Praia Grande, às vezes você acaba pisando em uns pedaços dessas coisas assim. Aí, tipo, tem até os formatinhos desses negocinhos assim. Professora, posso fazer uma pergunta? Como é que as esponjas do mar fazem uma produção sexuada? Reprodução, As quer dizer. esponjas... gente, existe umas coisas que é assim, ó. Para ter reprodução... Olha essa esponja que linda, vou até abrir ela maior. Para ter reprodução sexuada, não precisa ter acasalamento, por exemplo. São coisas diferentes. Para ter reprodução sexuada, isso aqui é uma esponja do mar, tá? Tipo, esse é o formato de uma esponja do mar, um formato totalmente irregular. As esponjas fazem reprodução sexuada é quando você tem um gameta feminino, que é um óvulo, e um gameta masculino é uma célula, né? Que é um espermatozoide. Então, tem o óvulo e o espermatozoide. Então, para ter reprodução sexuada, precisa que essas duas células se encontrem e façam a fecundação. Eles vão juntar, assim, e daí para frente vai virar um embrião e depois vai gerar um novo indivíduo. Então, não precisa que uma esponja vá até a outra esponja. Então, uma esponja vai soltar o espermatozoide dela, a outra esponja vai soltar o óvulo dela, e na água, essas células vão se encontrar e fecundar. Isso é uma reprodução é um exemplo de reprodução sexuada. Então, para ter reprodução sexuada, não precisa ter acasalamento, por exemplo. Só precisa que tenham duas células que façam fecundação. Fala, Augusto. Interessante. Professora, não pode deixar de notar que o Marcos disse sobre a cavidade digestória completa. Dá para ter uma explicação específica? Tá, rapidinho, vou falar aqui, ó. É que assim, ó, vou abrir essa imagem aqui também. Sistema digestório incompleto. Quando a gente fala sistema digestório incompleto, olha como é que é o corpo de uma esponja do mar. Então, ela tem vários poros, que são esporos, são buraquinhos, né? Que ela tem ao redor do corpo, por isso o nome dela é poríferos, por causa dos poros. A água entra por esses poros, então a água faz esse caminho aqui, vai estar, tipo, nessa parte aqui. Peraí, deixa eu pegar como é que chama aquele laserzinho aqui? Peraí. Aí. Então, a água vai estar aqui em volta dela, vai entrar por esses buraquinhos. Aqui é a cavidade digestória da esponja, esse buraco. Aqui não tem órgãos, entendeu? Então, a água com os nutrientes vai passar por aqui. Aí, essas célulazinhas aqui, ó, azuis, que estão aqui, ó, elas vão absorver o que tiver de nutriente dessa água e o restante da água que não for utilizada vai sair aqui por cima, ó. Saiu. Aí, a água volta, pega os nutrientes, sai por aqui. Isso é um sistema digestório incompleto, porque ela não tem órgãos. A água entra, ela pega os nutrientes pelas próprias células e a água sai. Tipo, ela não tem um estômago, A água é tipo como se fosse uma comida ela para não ela, tem né? uma boca. Porque na água tem micro-organismos, né? Então, ela consegue se alimentar deles. Professora. Oi. Eu pesquisei um pouco para não precisar fazer as perguntas, mas tem um site que diz que tem um órgão aqui que eu esqueci o nome, que funciona com a boca e o ânus da esponja. É esse por aqui? É o ósculo. É esse aqui, ó. Esse aqui de cima.
Certo, é por aí que sai a água que não tem Água. nutriente mais, né? Que não tem mais nutriente, a água sai por aqui. Depois a água entra Beleza, pelos então. poros de novo. Ok? Bem completo. Beleza. Eu vou... Ai, meu Deus. Parar de compartilhar minha tela aqui com vocês. Espera aí. Então, poríferos são as esponjas do mar que a gente já ouviu falar. Não é igual a esponja do Bob Esponja. São esponjas muito mais bonitas que a esponja do Bob Esponja, muito maiores. São animais... Mais bonita E que o elas Bob absorvem. Esponja, difícil, Mas hein, o próprio professora? desenho, professora, já explica que as esponjas absorvem os nutrientes. No Bob, né? o desenho do Bob Esponja tem algumas coisas que são mentira, obviamente, porque é um desenho, mas tem várias características que realmente são verdades, assim. Do Patrick, que o Patrick não vive embaixo de uma pedra lá, grudado. Vive. Isso é verdade, tipo, as estrelas costumam... É que eu não vou ficar falando, senão eu vou comer o grupo de quem vai falar das estrelas. Mas no Bob Esponja, eles falam coisas que realmente são verdades, mas eles dão uma viajada porque é um desenho, né? Normal. Bom, então é isso. Poríferos são as esponjas do mar. Eles falam coisas, tipo, de verdade, tipo, como é que o Patrick anda se ele não tem pé? Como é que ele pega alguma coisa se ele não tem mão? Mas as estrelas do mar andam, hein? E andam bem. Ela não tem mão, essas coisas, mas elas andam. Eu vou pedir... Quem que é o próximo grupo? Peraí, próximo tema é... Maria Eduarda não está aqui. Que ótimo. Então, eu vou fazer a parte da Maria Ela nunca tá aparecendo, professora, você acredita? Então, normal. Eu vou mostrar para vocês quem que são os quinidários, que seria o grupo dela, né? Todo mundo vai conhecer. Vocês não conhecem com o nome de quinidários, mas todo mundo sabe quem é quinidários. E eu vou mostrar para vocês agora. Professora, você já deu um spoiler daquela água viva imortal. É verdade. Calma aí que acho que tá indo. Eu não devia nem ter tirado, né, disfarce. Foi, né? Esses aqui são os quinidários. Então, a gente tem as águas vivas, que são conhecidas de todo mundo, certo? Todo mundo conhece água viva, mesmo que não tenha visto pessoalmente. Todo mundo já viu água viva em algum lugar. Todo mundo que assistiu Nemo viu água viva. Aí dentro, tem alguns outros animais que talvez vocês já tenham visto, ouvido falar, mas não sabiam que era do mesmo grupo das águas-vivas. Tem as vespas, a vespa é muito parecida com a água-viva. Tem as anêmonas, aquele lugar que o... Que, John? A vespa do mar parece muito com a água-viva, assim. Elas são bem parecidas. Todas elas têm algumas características semelhantes, né? A anêmona do mar, que aqui tá assim, fininha, mas existem vários formatos de anêmona, inclusive, deixa eu ver se eu jogar aqui, ó. Anêmona. Sabe no filme do Nemo, o palhaço, né, o peixe palhaço, vive numa anêmona, por exemplo. Não estraga quem vai fazer a apresentação dos peixes. E o peixe o pai do Nemo ensina até ele falar anemo, aí ele fica falando anemonema. Isso, isso aqui são anêmonas do mar. E elas também têm, tipo, uns tentáculos, igual, por exemplo, as águas-vivas. Elas são bem bonitas, são coloridas. Professor, eu já vi uma anêmona no mar num programa comer uma água-viva. A água-viva ficou 10 dias lá presa. A anêmona só estava comendo ela. Mundo é selvagem. Bonita, né? Olha essa aqui, lindona. Bonita, mas Só que é perigosa, né, professora? Então, aí os quinidários, né? Aí tem aqui a caravela, que ela é tipo meio fechadinha. A caravela é aqueles barcos que existiam antigamente, mas tem os tentáculos também. A hidra é um quinidário que tem esses tentáculos, só que a hidra é bem pequenininha. Essa foto aqui tá bem de próximo, ela é muito, muito, muito pequititita. A gente não consegue observar ela tão fácil assim. E tem os corais. Corais vocês também já devem ter ouvido falar, né? Recife de corais, por exemplo, são quinidários. A maioria, né, das espécies de quinidários, eles têm essa substância que consegue queimar. Por isso que a gente fala que as águas-vivas queimam, porque elas realmente queimam. A gente fala que é uma substância urticante, que dá essa sensação de queimadura. E isso para a água-viva é bom, porque ela ajuda ela a se defender. Água-viva não, para esses animais no geral,
ajuda ele a se defender e também ajuda a capturar a presa, né? Ela pega um peixinho ali, enrola no meio dos tentáculos dela. Ela também não tem boca, ela também tem um sistema digestório incompleto, porque eles não têm boca, tá vendo? Ó? Tipo, não tem uma boca e um ânus, por exemplo. É um negócio só. Então, a água entra por aqui, a mesma coisa dos poríferos, ela vai pegar ali os nutrientes e depois a água sai de volta. Professora, Oi. Professora, essa parte aqui de cima da água-viva, ela, se um peixe, tipo assim, bater nela, não sofre nenhum Não dano, queima, né? é só nos tentáculos. Só na parte de baixo. Isso, só nos tentáculos, a outra parte não machuca. Você ia falar alguma coisa? Alguém ia falar alguma coisa? Augusto. Professora, Fala. qual a diferença da vespa do mar para a água-viva e como que a hidra queima, entre aspas, né? Todas elas pelo mesmo jeitinho aqui, ó, nos tentáculos. Eu vou parar de... Peraí. Mas e a hidra, professora? A queimadura dela Aqui, espera a apresentação Não. dos outros, a pessoa vai te explicar, Augusto. Mas é sobre os quinidários, a apresentação dela. Não tem. A pessoa que apresentar isso não está aqui. Você perguntou da hidra. A hidra, ela é muito pequenininha, então essa sensação de queimadura que ela provoca, por exemplo, ela é pra gente, por exemplo, ela é com o corpo dela? é com tentáculo, ela tem tentáculo também, né? E aí é com esses tentáculos que sai essa substância que é urticante. Só que pra gente isso é imperceptível, porque nós somos, comparado com ela, nós somos animais muito grandes, entendeu? É tipo, por exemplo, quando uma formiguinha pica a gente assim, dá uma mordidinha na gente. A gente vai sentir, mas a gente não vai acontecer nada com a gente, a não ser que você tenha alergia. Caso contrário, não vai acontecer nada, porque olha o nosso tamanho, olha o tamanho da mordida de uma formiga. Seria tipo isso, entendeu? Uma hidra queimando você. Fala. Como ocorre a reprodução deles? Eles também fazem reprodução assexuada ou sexuada. Eles liberam lá oh meu Deus, as células, né, na água, espermatozoide e óvulo na água, e aí essas células se encontram, ou de maneira assexuada, por exemplo, as anêmonas, ou a hidra, ou os corais, eles meio que se dividem em partes menores, e essas partes menores dão origem a novos animais, entendeu? Lembra que acho que eu expliquei isso uma vez, por exemplo, quando você pega a muda de uma plantinha grande, isso, é literalmente broto, chama brotamento. Então sai um brotinho desse animal, aí esse brotinho se separa, e aí desse broto nasce um animal, um animal novo. E aí, só para terminar a resposta do Augusto, que ele tinha perguntado qual que é a diferença de vespas e água-viva, né? A vespa, ela é um tipo de água-viva. É que as vespas do mar, elas são... Como eu posso dizer? Elas são mais mortais do que as águas-vivas. Elas são mais perigosas, entendeu? Até pelo tamanho dela. Elas são um pouco maiores também. Então, é um tipo de água-viva também, mas uma água-viva pior do que uma água-viva normal. Por isso tem esse nome de vespa. A vespa é aquele inseto que a gente conhece, que pica, que machuca, né? Abelha. Isso que tem esse nome de vespa do mar, porque ela é mortal, assim. E pra gente, ela poderia ser mortal, entendeu? Tem umas águas-vivas que são desse tamanho, que você nem coisa direito. As vespas já são um pouco maiores. Mas... Tudo bem? Fechou. Gente, agora... Óbvio que não era... precisar falar mais coisas, sabe, cada grupo, mas não dá tanto tempo também. A Paloma é a terceira pessoa. Paloma, você vai apresentar hoje? Você está pronta para apresentar? Posso, professora, só autoriza para mim Compartilhar a tela? Tá, eu vou colocar. Calma aí, professora. Nossa, Já coloquei. penúltimo, A hora que você quiser, você pode compartilhar. E aí a Paloma, como só tem mais 7 minutos, a Paloma vai ser a última de hoje. Só que aí para a aula de amanhã a gente tem 2 aulas, tá? Então acho bom, todo mundo já tá aí com o trabalho na ponta da língua. Professora, para mim amanhã já vai estar pronto. Meu trabalho tá feito para ontem, beleza? Ótimo.
Vamos lá. Paloma, você Vou ter tem um que fazer pouco um menos de PowerPoint. 7 minutos, tá bom? Aham. Pode ir. Trabalho sobre os... Meu nome é... Bom dia, meu nome é Paloma. E hoje eu vou apresentar sobre os plateumintos. Os plateumintos são seres de corpo achatado e de estrutura física formada... É porque estava aqui na frente, professora, calma aí. Tudo bem. Paloma, mas aí deixa eu só te fazer, só parar um pouquinho rapidinho, assim, ó. Quantos slides você tem? 7. Não dá para ler todos os slides desse jeito. Não, Pro, mais 2 desconsidera, Pro. Não, tudo Só tem bem, mas um. ainda assim, vamos lá, entendeu? Porque se você for ler palavra por palavra, não vai dar tempo de você terminar, tá? Pode ir. Ok, Pro. Calma aí que eu vou parar uma coisa aqui rapidinho. Os plateumintos são vermes planos, é um filo de invertebrados com simetria bilateral, não segmentados, propostos de corpo mole e relativamente simples, a par com os nematelmintas e anelídeos são considerados vermes. O nome científico dos plateumintos são só que em inglês, professora. É meio estranho esse nome. Aí, professora, eu vou colocar sobre a reprodução. Eu vou falar um pouquinho sobre a reprodução deles. Tá. Também podem apresentar reprodução sexuada. Quando duas planérias trocam os gêmeos masculinos através do processo da fecundação cruzada, que garante variabilidade genética. Os plateumintos parasitas podem se reproduzir sexualmente, depositando seus ovos no corpo do hospedeiro em que estão. E a estrutura dos plateumintos são animais dotados de órgãos definidos, possuem a mesoderna, uma terceira camada de tecido localizada em epiderme e o revestimento interno e do intestino. O mesoderna dá origem dos órgãos e sistema diferenciado como o músculo, o sistema reprodutor e o sistema excretor. Foi? Beleza. Eu acho que acabou. Acabou, Paloma? Acabou, Pro. Tá, coisa aí, então, para você. Sei lá como é que você tem que fazer para finalizar a sua... Isso, valeu, voltou aqui para mim. Voltou, né? Tá aqui na sala de aula. Beleza. Gente, os plateumintos é um grupo que possuem vermes, e tem outros que não são vermes, tem uns que têm vida livre, por exemplo. Essa imagenzinha que a Paloma estava mostrando é da planária. A planária é aquela que o Marcos estava comentando, que tem corpo achatado e ocelo, isso é das planárias. Os plateumintos, eles são animais que podem ter vida livre, aí a gente chama de vida livre quem não é parasita, e tem os vermes que são parasitas. Dentro desse grupo tem alguns animais que causam doenças na gente, por exemplo, tipo, vocês já ouviram falar de tênia? Não. Já. Não. Eu vou compartilhar a tela com vocês. É que agora falta bem pouquinho, mas eu vou tentar compartilhar rapidão. Vamos ver. 8 anos. Ó, esse aqui são os plateumintos. Essa aqui é a planária, ó. Tá vendo esses negocinhos pretinho? É isso aqui que parece com olho. Isso aí que você nos apresentou lá na aula. Isso.
Pronto. Aí tem, ó, isso aqui é olha essa verdinha, que bonitinha. Isso aqui são plateumintos. Esses são de vida livre, os de vida livre costumam viver na água. Parece uma lesma. Parece uma lesminha Não do achei mar. bonito, não, As pessoas chamam às vezes de lesma do mar, mas não é. Até porque existe as lesmas de verdade não são desse grupo, são de outro grupo. Tá vendo? Ó? Isso são. Aí aqui eu peguei a tênia para mostrar. Deixa eu mostrar aqui. Ó. A tênia é a que causa doença. Ela causa uma doença que chama teníase. Sim, E ela fica dentro do nosso intestino. Olha isso. Sim. Ai, que nojo. É bem nojento. Parece aqueles slimes, né? Mas só que não é slime. Parece, sei lá, professor, uma fita velha. Fui colocar uma já slime vi, dentro daí da é minha um boca verme que causa enorme. doença. Esse aqui não mata a gente, mas causa uma doença Professor, zoada. é tipo a lombriga que fica se alimentando do que você come? Tipo a lombriga, mas não é. Fala, Júlia, falta um minuto de minuto para acabar, fala rápido. Ah, não, deixa pra lá. Ó, gente, rapidinho, então, porque realmente Fica quieto que lombriga é sobre o meu grupo. Ó, o André, então, o André e mais outras pessoas vão apresentar amanhã. Eu acho que até, sei lá, que grupo, não sei, gente, já esteja todo mundo pronto aí amanhã. E para a gente poder apresentar. São 2 aulas, então vai dar tempo de uma galera fazer. Pelo menos umas 5 pessoas, acho que vai rolar. Tudo bem? Consegui apresentar amanhã, né?